E eu acho que essa tua perspectiva você traz também pela essa ótica tua, que você carrega esse pastoreio também com uma ênfase muito mais evangelístico também. Sim, total. Você tem esse coração evangelístico. Sim. Porque Deus te deu uma graça de conseguir falar e ser entendível totalmente para quem está dentro, mas também ser extremamente entendível e alcance para quem está fora. Sim. Então, eu conheço pessoas que só conseguem falar com quem está fora. Evangelistas que só conseguem falar com quem está fora. Só que pela questão de você estar à frente de uma igreja e ter que... Eu acho que o evangelista teve que pastorear, né? Sim, perfeito. Não foi o contrário, né? Perfeito. Você não foi um pastor que precisou olhar para fora, você foi um evangelista que precisou olhar mais para dentro. Perfeito. Os meus maiores pontos sensíveis são justamente no pastoreio, porque às vezes você tem uma expectativa, e é interessante, cara, porque eu acredito muito em seasons também, em estações. Então, assim, eu estou debaixo de um mover apostólico muito forte. Eu acabei de plantar uma igreja em Miami, larguei tudo com a minha família. Minha esposa e meus filhos vieram com a mala para a cruzada, não voltaram até hoje para casa. Eles vieram para passar 15 dias, Deus confirmou que era para a gente ficar e nunca mais voltamos. O resto das coisas estão lá. Tá tudo lá. Então, cada pessoa que vem visitar, a gente pede para trazer uma trouxa de roupa, literalmente, mano. Cara, traz essa roupa do bem, traz esse tênisinho da SES, traz essa mochila, lancheira. Então, E é uma implantação que não é fácil para um imigrante também. Na América? Não é tipo assim, tava lá há 3 anos, foi top. Cara, nada é fácil para o imigrante. Não sei que você tem um passaporte italiano, dependendo da cultura ou do país que você veio, o imigrante latino, na entrada já fica muito claro que você não é ninguém, sua história está começando do zero, né? Qual que é o teu score? Não existe. Qual que é o teu social? Não tem. Você não é ninguém. Você não é ninguém, irmão. Você tem que recomeçar do zero. E o cara é uma cara de redneck. Mano. Só que na primeira pergunta, você já deixa claro que... Imagina o Medina, mano, filho. chegar com essa carinha. Chega eu, ticano. Meu score já é baixo no Brasil, mano. O Serasa... O Serasa já tá... Serasa batendo 500, cara. O que tá Serasa acontecendo? Itaú, devolve mesmo. Já paguei. Serasa tá igual o Bitcoin, só caindo. Já paguei. Já. Mas para o imigrante, por si só, já é difícil. Para construir uma comunidade brasileira, eu acho que também é bem desafiador, cara. Agora, a gente não pode se eximir de culpa também. Por que os brasileiros não estão liderando o avivamento dentro da América? Não vou ser simplista, mas eu vou dar alguns motivos. A gente tem um histórico de pastores brasileiros que foram para a América construir comunidade para fugir de algo. Então, você pega, por exemplo, o André Valadão, ele, cara, tá vendo o ápice aqui, ele abriu mão de tudo, começou lá, a igreja começou num lugar de kart, irmão. Quem vê a Lagoinha Orlando hoje talvez não saiba da história, mas a transmissão online era feita com uma webcam e eles começaram os primeiros cultos no fundo do restaurante dos Gilsons. Então, assim, teve uma história de um entendimento, de uma opção, não uma falta de opção. A mesma forma o que eu estou vivendo hoje. André, você voltou para o Brasil porque deu errado? Não, cara, tinha 3 meses que eu recebi o meu green card. Meus filhos são americanos, minha filha fala inglês fluente. Tinha acabado de montar a casa do jeito que a gente sonhava, comprar o carro que a gente sonhava. Quando estava tudo certo, Deus falou, larga tudo e vem. Então, é o que eu falei ontem no culto. Deus não é gente, não. Mas, cara, quando a gente olha por essa perspectiva, faz muito sentido. Você olha o convite de Pedro, por exemplo. Você imagina Jesus chamando Pedro antes da pesca, ele está chamando o homem falido. Mano, Sim. não tem nada a perder, cara. Eu vou seguir esse cara, eu vou ver o que vai dar. É diferente. Agora, você vê Jesus chamando Pedro depois da pesca, esse cara acabou de viver o maior milagre financeiro. O cara está estourado, irmão. Exatamente. Então, eu acredito que todas as vezes que Deus nos convida a abrir mão de algo, quando a gente está num novo ápice, o nosso coração é testado, cara. E a gente tem uma oportunidade incrível, que é o seguinte. Obrigado, irmão. A gente tem uma oportunidade incrível de poder entrar numa nova estação com um novo nível de entrega. Sempre que Deus te chama para algo novo, o nível da tua entrega te respalda para aquilo que você ainda vai viver. Então, vou dar um exemplo, tá? Galera, me ajuda aí que eu perco um pouco o foco. Se todo mundo olhar para um lugar, perdão. Então, pega isso aqui. Quando Deus te chama para algo novo, o teu nível de entrega talvez não faça sentido no início, mas vai fazer sentido quando você começar a ser afrontado ou enfrentar algumas resistências e retaliações. Por quê? Porque você sabe a isenção que você carrega para estar onde você está. Então, você pega a história de José, ele vai governar no Egito. Irmão, eu sei as oportunidades que eu tive de pecar e abrir mão, eu sei as oportunidades que eu tive de chutar o balde e não abrir, eu sei quanto tempo eu precisei permanecer crendo na promessa até ela se cumprir. Então, agora pode se levantar quem for. Eu sei quem me colocou aqui, quem me colocou me sustenta. Ponto.
Então, por exemplo, a gente começa o movimento em São Paulo. Pode ser quem for, se levantar e falar o que for. Eu não abri mão de um green card, de uma vida na América, para vir brincar de fazer igreja no Brasil, irmão. Eu tenho uma palavra e eu sei o que Jesus me mostrou e a gente vai viver isso. Teve levante Ponto. contra isso? Cara, nem todo mundo se alegra. E normalmente a retaliação começa dentro do corpo, nem sempre é fora, né? Nem todo mundo se alegra em ver um pastor de 34 anos começando uma igreja, cara, que está vivendo o que a gente está vivendo. O nosso kit triplicou. A gente está com 2 meses aqui e a gente não tem espaço para receber as famílias. Você vê domingo, 9h30 da manhã, o primeiro culto, 8 da manhã já tem fila lá no estacionamento, cara. Então, assim... Caramba, Quantas cara. crianças estão... Cara, a gente está com um número de 200 crianças. Depende do culto que a gente tem, né? O culto de 8h20, por exemplo, tem menos crianças, né? Já vai uma galera mais solteira e tal. Mas os primeiros 2 cultos, a gente está tendo que pedir para as famílias voltarem para o auditório com as crianças, porque não tem espaço. Então, a gente acabou de pegar um complexo, agora são 51 mil metros quadrados de complexo. Nossa, rapaz, prédio. Vai fazer carro? Não, cara, tem prédio com L-ponto, a gente vai fazer espaço de coworking, restaurante, espaço kids. E a gente fechou uma parceria essa semana, a gente vai fazer um lago, Brunão. Com a mesma empresa que fez lá do Hospital de Câncer de Barretos. Então, cara, Deus deu uma visão para o cara animal. Ele vai fazer... A primeira parte é a paleta de cores meio árida, assim, bem desértico, tipo de planta e tal. Aí vem o lago no meio. E aí, do outro lado, cara, tudo verde e com árvores frutíferas. Legal, cara. Que é para simbolizar essa travessia, sabe? Essa... E a gente vai batizar a galera dentro desse lago. Mano, depois procura na internet aí. Nossa, o lago top. do Hospital de Câncer de Barreto. É absurdo, mano. Então, assim, respondendo a tua pergunta, nem todo mundo se alegra com o crescimento, nem todo mundo se alegra com o mover, nem todo mundo se alegra com os improváveis. Você pega a história de José, a primeira perseguição que ele encontra é dos da sua própria casa, né? As capas coloridas incomodam muito quem não as recebeu, né? Os sonhos de Deus incomodam muito quem não os recebeu. Então, eu acredito muito, cara, que uma das coisas que mais respalda a gente com as futuras retaliações é o nível da entrega que você precisou fazer antes de acessar essa nova estação. Então, você precisa abrir mão de algo que vai te respaldar naquilo que você vai viver. Então, resumindo muito, cara, o que eu acho que talvez impediu um mover ainda maior da igreja brasileira imigrante na América? A falta de isenção ao longo da história. De todos, André? Claro que não. Tem pastores incríveis, tem comunidades de fé saudáveis, tem igrejas pulsantes. Mas existe o histórico de pastores que venderam vistos religiosos, de pastores que se acomodaram quando a igreja chegou num ponto em que eu consigo financiar um bom carro, morar num bom bairro, para mim tá bom. Então, cara... O teto dele era o seu conforto. O teto dele era o conforto, cara. O sonho E americano. aí, dentro disso, quando a gente falou no início aqui de cultura, quando você tem uma igreja que se move por essa cultura, você atrai pessoas que se movem pela mesma cultura. Exato. Então, os brasileiros que iam para essa igreja era a galera que ia receber uma oferta para gastar no outlet e segue o baile. Então, assim... Você atrai aquilo que você admira, né? É isso, mano. Eu acredito que a gente só não lidera ainda na América porque, por muito tempo, o nosso histórico como comunidade de fé ficou muito manchado. A igreja brasileira ficou um pouco manchada na América, em alguns lugares. Então, eu acredito, cara, vendo tudo que eu vi lá, e não estou falando da nossa igreja que eu ministrei em outros estados, cara, Massachusetts, Connecticut, vários lugares, mano, tem algo acontecendo também do Brasil fora do Brasil. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver uma onda de avivamento do Brasil em vários lugares, cara. Portugal está acontecendo algo surreal, Espanha está acontecendo algo surreal, a Alemanha, estava conversando com o Mark Schubert, ele tem uma expectativa de algo surreal.